Olá, estrategistas da mente alheia! Sejam muito bem-vindos ao História com Fofoca, o canal onde o passado perde a pose e a gente conta tudo que os livros de história e os relatórios policiais tentaram abafar. Eu sou sua anfitriã nessa jornada e hoje nós vamos mexer em um vespeiro psicológico que vai te dar nós na cabeça. Você com certeza já assistiu ou ouviu falar de Garota Exemplar, aquela obra-prima baseada no livro de Gillian Flynn, onde a brilhante e assustadora Amy Dunne planeja metodicamente o próprio desaparecimento para incriminar o marido infiel. Ela deixa um rastro de pistas falsas, diários forjados, sangues na cozinha e uma frieza de congelar a espinha. O filme é um thriller psicológico perfeito, mas a ficção empalidece perto da realidade. E se eu te disser que existem mentes criminosas tão geniais, manipuladoras e perturbadas quanto a da Amy Dunne caminhando entre nós? Hoje nós vamos desenterrar os casos reais mais chocantes de desaparecimentos forjados, vinganças conjugais milimetricamente calculadas e mistérios que desafiaram o FBI e a psicologia forense. Histórias cheias de reviravoltas, mentiras deslavadas e aquela fofoca histórica de elite que a gente ama. Mas antes de eu te contar como uma mulher conseguiu enganar um país inteiro com uma história de sequestro bizarra, preciso fazer aquele trato de confiança com você que está aqui assistindo. Se você ama mistério, crimes reais, psicologia criminal e aquela fofoca histórica contada nos mínimos detalhes, você está no lugar certo. Já clica no botão de se inscrever aqui embaixo e ativa o sininho das notificações, porque o algoritmo do YouTube adora esconder conteúdo bom. E se você não ativar o sininho, vai perder os próximos babados. Deixa também o seu like instalado aí, porque isso ajuda o canal a crescer e mostrar ao YouTube que esse conteúdo é de extrema qualidade. Comenta também ao longo do vídeo o que você está achando, porque o engajamento de vocês é o combustível desse canal. E o recado paroquial importantíssimo para a nossa comunidade. Lembram daquela promessa bombástica dos 500 inscritos? Então, estamos chegando muito perto dessa meta. Se você caiu de paraquedas aqui e não tá entendendo nada do que eu tô falando sobre essa promessa, meu amor, faz o seguinte: termina de ver esse vídeo aqui, depois corre lá no nosso vídeo da laranja mecânica, porque lá eu explico tudo, tudinho, detalhe por detalhe, o que vai acontecer quando batermos essa meta. Não perde, viu? Porque vocês vão cobrar. Além do vídeo tá incrível, cheio de curiosidades, eu explico a nossa promessinha de 500 inscritos. Já peço desculpas pela voz anasalada e pelos carros de fundo. Primeiro porque eu tenho a imunidade de uma criança vitoriana e segundo porque a rua hoje tá mais movimentada que o normal. Mas como nos outros vídeos, eu vou dar o meu melhor pros carros não aparecerem no fundo. Enfim, chega de enrolação. Agora, respira fundo. Pega sua água ou seu café, porque o que vem por aí é de deixar qualquer psicólogo de cabelo em pé. Roda a vinheta. Bom, para começarmos a entender a arquitetura da mente de uma garota exemplar, precisamos voltar no tempo, especificamente para o inverno de 1926 na Inglaterra. A própria autora de Garota Exemplar, a Gillian Flynn, já admitiu em entrevistas que a maior inspiração para a estrutura do desaparecimento de Amy Dunne foi ninguém mais, ninguém menos que a rainha do crime, Agatha Christie. Em 3 de dezembro de 1926, Agatha Christie, que já era uma escritora famosa e aclamada, simplesmente evaporou da sua casa em Berkshire. O contexto por trás das cortinas era puro drama familiar. O marido dela, o coronel Archie Christie, tinha acabado de pedir o divórcio porque estava perdidamente apaixonado por uma mulher mais jovem chamada Nancy New. Naquela noite, após uma discussão acalorada, Agatha deixou uma carta curta para sua secretária dizendo que estava indo para Yorkshire. Entrou no seu carro e sumiu na névoa da noite. Na manhã seguinte, o carro dela foi encontrado abandonado na beira de um penhasco de giz em Newlands Corner. O cenário era alarmante, porque os faróis do carro estavam acesos e dentro dele estava apenas um casaco de pele, suas roupas e sua carteira de motorista vencida. Parecia até o desfecho de uma tragédia ou um sequestro violento. Só que o Reino Unido entrou em absoluto colapso. Mais de 1.000 policiais e 15.000 voluntários se mobilizaram nas buscas. Foi a primeira vez na história da Inglaterra que aviões foram usados para procurar uma pessoa desaparecida. Se você é uma pessoa que acompanha aqui o nosso canal, já deve estar mais ou menos familiarizado com essa história que eu conto, inclusive, lá no vídeo da Agatha Christie. Mas voltando aqui para a história da Garota Exemplar. Escritores famosos como o Sir Arthur Conan Doyle, que foi o criador de Sherlock Holmes, ficaram tão obcecados que levaram até uma luva de Agatha para uma médium famosa para tentar obter pistas psicografadas. Olha o nível que chegou. E agora fala pra mim, onde que estava a rainha do crime enquanto o país chorava?
Vou contar pra vocês. 11 dias depois, ela foi localizada vivendo tranquilamente no Swan Hydropathic Hotel, que no caso seria um hotel de luxo em Harrogate. Mas aqui tá o toque de mestre psicológico, que seria a pura essência da garota exemplar. A Agatha havia se hospedado usando o sobrenome de Neil, exatamente o sobrenome do amante do marido, dentro da história de A Garota Exemplar. Quando ela foi confrontada pela polícia e pelo marido, Agatha alegou amnésia traumática total. Ela disse que não se lembrava de quem ela era. Mas os psicólogos forenses e biógrafos modernos apontam que Agatha planejou tudo friamente. Ao usar o nome da amante e simular um cenário de assassinato, ela fez com que a opinião pública se voltasse com fúria contra Archie Christie, que passou o dia sendo interrogado e humilhado publicamente como o principal suspeito de ter matado a esposa. A Agatha jogou o xadrez psicológico da vida real, destruiu a reputação do marido infiel, saiu por cima e inspirou uma grande obra da literatura. Se o caso da Agatha Christie parece distante, então a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos avançar para o ano de 2016, na Califórnia, para o caso que a mídia internacional apelidou textualmente de A Garota Exemplar da vida real. O perturbador caso de Sherry Papini. Sherry era uma jovem mãe de 2 filhos, loira de traços delicados, considerada por todos como a esposa e mãe perfeita. No dia 2 de novembro de 2016, ela saiu para sua corrida matinal habitual e não voltou mais. O seu marido, Keith Papini, ao perceber o atraso, rastreou o celular dela pelo aplicativo de localização. O que ele encontrou foi uma cena de filme de terror, porque assim, o celular estava jogado na grama, à beira da estrada, com fios do fone de ouvido perfeitamente enrolados em alguns fios de cabelo loiro presos ao aparelho, sugerindo uma luta corporal. O desaparecimento chocou os Estados Unidos. Campanhas massivas foram criadas e uma recompensa de milhares de dólares foi oferecida por doadores anônimos. Então, exatamente 22 dias depois, na manhã do dia de ação de graças, ocorreu um milagre. A Sherry reaparece à beira de uma rodovia interestadual a 230 quilômetros de distância. Ela estava acorrentada pelo pescoço e pela cintura com marcas severas de espancamento, queimaduras na pele e o cabelo cortado de forma violenta. O depoimento que ela deu ao FBI foi detalhado e aterrorizante. Ela alegou ter sido sequestrada sob a mira de uma arma por 2 mulheres hispânicas que usavam máscaras. Segundo Sherry, elas a mantiveram em cativeiro escuro, tocavam música alta para torturá-la psicologicamente e alimentavam mal. E, finalmente, a marcaram na pele antes de libertá-la. O FBI passou 4 anos caçando essas supostas sequestradoras perigosas. Mas a mentira tem perna curta quando a ciência forense entra em campo, né? Os investigadores começaram a notar pontas soltas. A Sherry lembrava de detalhes excessivamente específicos do cativeiro, mas mudava a história quando questionada sobre a dinâmica do sequestro. A peça final do quebra-cabeça veio com DNA. As roupas que ela usava continham DNA de um homem e não de mulheres hispânicas. Em 2020, os investigadores usaram a genealogia genética e descobriram que o DNA pertencia a um ex-namorado de Sherry. Ao ser pressionado, ele acabou confessando tudo. A Sherry, ela não tinha sido sequestrada. Ela havia planejado o próprio sumiço nos mínimos detalhes porque estava entediada com o casamento e queria atenção. Ela convenceu o ex-namorado a buscá-la e a mantê-la escondida na casa dele durante 3 semanas. E a parte mais assustadora, que imita perfeitamente a automutilação de Amy Dooney no filme, foi que a própria Sherry, quem comprou as correntes, ela pediu pro ex-namorado marcar sua pele usando uma ferramenta de calor e ela própria passava horas se batendo contra as paredes e usando pedras para criar, tipo, uns hematomas pelo corpo para parecer uma vítima de tortura. A Sherry foi diagnosticada com transtorno de personalidade histriônica e traços de sociopatia, onde a necessidade patológica de ser o centro das atenções anula qualquer senso de moralidade ou dor física. Em 2022, ela foi condenada pela fraude, né? Mas o estrago psicológico na vida dos filhos e do marido foi irreversível. Agora, existe um outro caso fascinante e menos conhecido, mas que traz a mesma essência e manipulação financeira e conjugal de garota exemplar. O caso de Kim Gray, ocorrido em 2009, lá na Flórida. Kim Gray era uma dona de casa de alta sociedade, casada com um empresário multimilionário do setor de tecnologia, o Hyde Gray. Em um belo dia, Hyde recebeu uma ligação telefônica desesperada de sua esposa. Com a voz trêmula, chorando muito, ela disse que havia sido sequestrada por 3 homens violentos e que eles estavam exigindo um resgate astronômico de 3 milhões de dólares, em dinheiro vivo. Caso contrário, ela seria assassinada. O marido entrou em pânico, acionou imediatamente o FBI.
Os agentes montaram uma operação de guerra na mansão do casal. Queen continuou fazendo ligações de cabines telefônicas públicas, instruindo o marido sobre como e onde deixar o dinheiro em locais isolados da cidade. A voz dela nas gravações era de puro pavor, o que convenceu os negociadores de reféns de que ela corria risco iminente de morte. No entanto, o FBI começou a rastrear as chamadas e observar os locais de entrega do dinheiro. Em uma dessas campanas, os agentes avistaram a Queen em um carro de luxo, mas ela não estava amarrada no porta-malas, como se imaginava. Ela estava no banco do passageiro, rindo, conversando, trocando carícias com um homem chamado Jasmin Osmanovic, que era, na verdade, um imigrante que trabalhava como mecânico e era amante de Queen. A investigação revelou que Queen havia arquitetado todo o sequestro para extorquir 3 milhões de dólares do próprio marido. Ela usou o amante como cúmplice para fazer as vozes ameaçadoras ao fundo das ligações. Quando ela foi presa, a defesa da Queen tentou alegar que ela sofria de uma síndrome de Estocolmo instantânea e que tinha sido manipulada, mas as evidências do áudio, os diários dela, mostraram que ela era a mente brilhante e fria por trás de todo o plano, motivada por ganância e pelo desejo de destruir financeiramente o marido enquanto recomeçava a vida lá na Europa. E agora, para fechar o nosso mosaico de casos perturbadores, precisamos analisar uma história lá de 2019, em Connecticut, que levou o conceito de garota exemplar para dentro dos tribunais de forma assustadora, que seria o caso da Jennifer Dulles. A Jennifer era uma escritora talentosa, mãe de 5 filhos, que estava enfrentando um processo de divórcio extremamente hostil e traumático contra o seu próprio marido, o promotor imobiliário Faust Dulles. A Jennifer já havia relatado à justiça que tinha medo do marido, descrevendo-o como um homem com traços psicopáticos, controlador e perigoso. No dia 24 de maio de 2019, após deixar as 5 crianças na escola, a Jennifer desapareceu. Quando os investigadores entraram em sua casa, encontraram na garagem vestígios de sangue humano que alguém havia tentado limpar rapidamente com produtos químicos. Pouco tempo depois, o marido e a sua nova namorada foram flagrados por câmeras de segurança da cidade, descartando sacos de lixo preto em mais de 30 lixeiras diferentes ao longo de uma avenida. Bem suspeito, né? Dentro desses sacos, o FBI encontrou panos, esponjas e as roupas de Jennifer encharcadas com sangue dela. O caso parecia um homicídio óbvio perpetrado pelo marido. Mas aqui entra o plot twist digno da Gillian Flynn. O advogado de defesa de Fotis, um homem chamado Norman Petz, chocou o tribunal ao apresentar a defesa da garota exemplar. Como a Jennifer era uma escritora e havia escrito anos antes um manuscrito literário com uma história sobre uma mulher que desaparecia para se vingar do parceiro, a defesa argumentou formalmente que Jennifer teria encenado o próprio assassinato. Segundo a teoria apresentada no tribunal, Jennifer teria armazenado o próprio sangue ao longo de meses, espalhado o sangue na garagem para incriminar o marido infiel, forjado as pistas e desaparecido no mundo com uma nova identidade, sacrificando a própria convivência com os filhos só para garantir que o ex-marido passasse o resto da vida na prisão pelo crime perfeito. A acusação e a família da Jennifer ficaram horrorizados com a audácia da defesa em usar um livro de ficção para justificar o sumiço de uma mãe. A psicologia forense estuda que, em divórcios altamente destrutivos, a mente de um cônjuge pode, sim, tentar criar armadilhas psicológicas extremas. Só que assim, nesse caso, o peso das evidências físicas contra o marido era esmagador. O desfecho dessa história foi trágico. Em 2020, antes de ser julgado, Fotis cometeu o autodelete na sua garagem, deixando uma nota reafirmando sua inocência, mas levando o segredo do paradeiro do corpo da Jennifer para o túmulo. Até hoje, o corpo nunca foi encontrado, mantendo o caso envolto em teorias e mistérios. Conta pra mim o que você acha desse caso. Você acha que foi o marido ou que foi um caso da garota exemplar da vida real? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Pois é, galera, agora fala pra mim o que move essas mentes. O que faz uma pessoa olhar para a própria realidade e decidir criar uma teia de mentiras tão complexa que envolve a polícia, a mídia, a dor de seus próprios entes queridos? Fala pra mim. A psiquiatria forense aponta que essas mulheres frequentemente se enquadram na chamada tríade sombria da personalidade, que combina o narcisismo, que é a necessidade de ser idolatrada ou vista como uma vítima perfeita, o maquiavelismo, que é a capacidade de manipular friamente as pessoas como uma peça de xadrez, e a psicopatia, que é a ausência absoluta do remorso e da empatia pelo sofrimento alheio.
Quando uma pessoa com essa configuração psicológica se sente rejeitada, traída, entediada, ela não reage com tristeza. Ela reage com o desejo absoluto de controle da narrativa. Agora vai aqui uma curiosidade técnica que foi fascinante. Depois do sucesso estrondoso de Garota Exemplar, nos cinemas, a polícia do mundo todo tiveram que atualizar seus métodos. Foi criado um protocolo refinado dentro da psicologia forense chamado Análise de Declaração Baseada em Critérios, ACBCA. Esse método serve especificamente para identificar se uma suposta vítima de sequestro está contando uma experiência traumática real ou se está apenas performando um roteiro decorado. Os peritos analisam microexpressões e, principalmente, a presença de detalhes sensoriais espontâneos, como cheiros ou sons inesperados. Roteiristas amadores da vida real tendem a focar demais na linearidade da história e esquecem como o cérebro humano processa o mundo real. A verdade nua e crua, meus caros fofoqueiros da história, é que a mente humana é o território mais perigoso, obscuro e inexplorado do universo. Às vezes, a pessoa que dorme ao seu lado, que toma café com você e que sorri para suas fotos de família, está jogando um jogo psicológico assustador, cujas regras só existem na cabeça dela. Mas e você? Qual desses casos te deixou com mais nó na cabeça? Você acha que a sede de vingança, o dinheiro, a pura necessidade de atenção podem levar o ser humano a esses extremos bizarrices? Deixa sua teoria aqui embaixo nos comentários, porque eu vou ler e responder todo mundo. Eu sou fascinada pelos comentários de vocês, gente, juro. Vocês comentam umas coisas incríveis. Não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever para nos ajudar a chegar na meta. Corre lá no vídeo da Laranja Mecânica para entender melhor essa promessa. Aproveita para assistir e entender os casos que inspiraram Laranja Mecânica ou que se parecem com a ficção. E como eu sempre digo por aqui, que é isso do passado não cai na fofoca do presente, gente. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo mistério. Tchau, tchau!